Vamos nessa, pessoal. Mais um pouquinho de explicação. Eu posso variar o pH de uma solução fazendo uma diluição. Acabamos de discutir isso, né? Concentração e volume são inversamente proporcionais. Pela variação do pH, você deduz o que aconteceu na concentração e o volume vai ser o inverso. Fácil. O que mais cai na sua prova, pessoal? Variação de pH por meio de reação. E claro que o mais comum, pessoal, é reação de neutralização. Aliás, pessoal, tudo aquilo que a gente viu lá na apostila 4, mistura de soluções com reação, que você adorava, ó, seu olhinho está até brilhando aí de felicidade. Hoje ele vai fazer aquele mesmo esquema, só que falando de pH. Olha um exemplo aqui na lousa. Imagina o seguinte, ó. No laboratório de química, você tem 10 ml de uma solução de ácido clorídrico de pH igual a 1. Lá no primeiro semestre, eu não dava o pH igual a 1, eu dava a concentração dessa solução. Aí ele pergunta assim, ó. Qual o volume de uma solução básica, por exemplo, hidróxido de potássio ou de sódio, qualquer um, pessoal, tanto faz. Qual é o volume dessa solução básica que eu tenho que jogar nesses 10 ml de ácido clorídrico de pH igual a 1, né? Sendo que essa solução tem um pH igual a 12, para neutralizar essa solução ácida? Pessoal, foi aquilo que você fez lá no primeiro semestre, só que agora eu falo de pH. Qual é o volume de uma solução básica de pH igual a 12 que eu devo jogar para neutralizar 10 ml de uma solução ácida de pH igual a 1? Então, vamos voltar para o primeiro semestre? Como voltar? Aqui eu queria fazer, pessoal, um bate-papo bem na manhã com você. O pH só foi fornecido para que você encontre a concentração desse ácido. E eu queria aqui, pessoal, ir bem na manhã. Bem, ó, de cabeça, mas no papo. Faz comigo. Se o pH vale 1, quanto que vale a concentração de H+ dessa solução? Vale 10 a menos 1. 10 a menos 1 é que fez com que o pH fosse 1. Esse H+ veio do HCl. O HCl não é um ácido forte? Todo HCl vira H+ na proporção de 1 para 1. Então, olha só, pessoal. A concentração do H+, na verdade, era a própria concentração do HCl. Porque todo HCl vira H+, na proporção de 1 para 1. O que eu tiver de H+, é o que eu tinha de HCl. Então, para que o pH seja 1, é porque a concentração de H+ vale 10 a menos 1. Então, é porque a concentração do HCl que o originou era 10 a menos 1. Pessoal, na boa, isso aqui só foi fornecido para que você ache que a concentração do ácido clorídrico é 10 a menos 1 mol por litro. Porque 10 a menos 1 vai dar 10 a menos 1 de H+, e aí o pH da solução fica sendo 1. Pessoal, 10 a menos 1, posso escrever de um jeito que te ajuda a fazer proporção? 10 a menos 1 não é a mesma coisa que 0,1 mol por litro? É a mesma coisa. Ó. Imagine um HCl 0,1. Todo HCl vai virar H+. O H+ vai ser 0,1, que é 10 a menos 1. O pH deu 1. Pessoal, olha o rolê. Deixa eu pegar aqui um giz colorido, vem comigo. Olha o rolê que a gente deu só para descobrir, pessoal, que o HCl tem concentração 0,1. Então, começa a ficar esperto. Nos problemas de reação, o pH vai ser fornecido para que você encontre a concentração do seu soluto. E a mesma coisa aqui, pessoal. Qual é a concentração dessa base? O pH só foi fornecido para que você encontre. Claro que é uma solução básica, acima de 7. Mas, ó, aquele papo. Para achar a concentração do soluto, se o soluto libera OH-, e ele libera, não trabalha com pH, trabalha com pOH. Beleza, pessoal? Se o soluto liberar hidrogênio, o pH te permite achar a concentração dele. Se o soluto liberar hidroxila, é o pOH que te permite achar a concentração dele. Vamos na manhã. Pô, não falou nada, está a 25 graus Celsius. A 25 graus Celsius, a soma é 14. Se o pH vale 12, fala sério, o pOH vai ser igual a 2. Pessoal, é isso aqui que eu vou me basear para calcular a concentração da base. Se liga, se liga. Se o pOH vale 2, é porque a concentração de OH- vale 10 a menos 2, tudo bem? Só que esse OH- não veio dessa base, pessoal, base da família 1A é base forte. Toda base vira hidroxila, na proporção de 1 para 1.
Então, o que eu tenho de hidroxila é o que eu tinha de base. Porque toda base vira hidroxila na proporção de 1 para 1. O que eu joguei de base é o que eu teria hidroxila. Tudo bem? Se o POH vale 2, a concentração de OH- vale 10A-2, então é porque a própria base que originou tinha essa concentração. Tudo isso aqui para você descobrir que a concentração da base é 10A-2. 10A-2 forma 10A-2, 10A-2 de OH-, POH2, pH 12. Tudo bem? 10A-2, posso escrever de um jeito que te ajuda? Eu quero o seu bem, pessoal, eu quero o seu bem. 10A-2 não é 0,01. Pessoal, quer saber a real? No primeiro semestre, na apostila 4, você fez esse mesmo exercício. Duvido. Só que eu não falava em pH, eu falava em concentração. Lá no primeiro semestre era assim, ó. Qual é o volume de uma solução de hidróxido de potássio de concentração 0,01 mol por litro, que deve ser acrescentado a 10 ml de uma solução de HCl de concentração 0 mol por litro para neutralizá-la? Pessoal, mistura de soluções com reação. Comece escrevendo a equação. Eu vou começar a escrever, beleza? Olha só. O ácido clorídrico do primeiro frasco vai reagir com o hidróxido de potássio do segundo frasco. Tudo bem? O H+ pega o OH-, essa é manjada, hein? Vai formar água e vai formar o sal, cloreto de potássio. KCl, beleza? Tá aqui, ó. Só tá aqui, ó. Cada 1 mol de HCl que você quiser neutralizar, você vai ter que jogar 1 mol dessa base. Ô Robson, desde o primeiro semestre, viu? Já que é o momento do desabafo, eu vou desabafar. Eu não entendia lá as coisas de neutralização. Pessoal, como que a gente começa? A gente começa assim, ó, você não quer neutralizar essa solução, você não sabe qual é o volume que você quer neutralizar, a concentração, começa pela solução que você sabe a concentração e o volume, porque dá para calcular quantos mols de ácido você quer neutralizar. Eu sempre começo pela solução que eu tenho 2 informações, eu já falava isso lá, mas lá eu não entendia, Robson. Eu não sei nem agora se eu estou entendendo. Não, é só começar pela solução que você tem a concentração e o volume. Leia a concentração. Então, eu vou começar pela solução ácida, beleza? Pessoal, o que significa uma concentração de 0,1 mol por litro? Se eu tivesse... Pode falar assim. Se eu tivesse 1 litro, aí sim eu teria lá dentro 0,1 mol de HCl. Mas eu não quero neutralizar 1 litro, pessoal. Eu quero neutralizar 10 ml, meu. Eu quero neutralizar 0,01 litro. O número de mols que está lá dentro eu vou chamar de Na. Tudo bem, pessoal? Essa quantidade de ácido que está lá dentro é 0,01 mol. Sim ou não, pessoal? É isso que eu quero neutralizar. Se isso aqui é a quantidade, eu volto para a equação. Eu não tenho 1 mol. Eu tenho 0,001 mol. Então é só colocar uma quantidade básica que eu vou chamar de NB. Pessoal, claro, se eles reagem na proporção de 1 para 1, para gastar isso é só jogar a mesma coisa. A quantidade de base a ser jogada, beleza, pessoal? Vai ser igual, 0,001 mol de base. Mas da onde que vai vir essa quantidade de base? Dessa solução. Qual é o volume de uma solução com essa concentração que eu tenho que jogar para que eu tenha exatamente essa quantidade? Aí eu faço outra regra de 3. A base é o hidróxido de potássio. Pessoal, começa lendo a concentração. Leia a concentração, pessoal. Ó, o pH 12 só foi dado para que você descobrisse que o pOH vale 2. Se o pOH vale 2 é porque a concentração de OH- vale 10A-2. Então a própria concentração da base era 10A-2. Isso aqui é o 10A-2 de um jeito que me ajuda. É mais fácil ver isso aqui, pessoal. 10A-2 mols por litro é a mesma coisa que 0,01 mol por litro. Então, eu vou escrever, ó, se eu jogasse 1 litro, beleza? Aí sim, pessoal, eu estaria jogando 0,01 mol dessa base. Qual é o volume da solução básica que eu devo jogar para jogar uma quantidade de base exatamente igual à quantidade de ácido que eu queria neutralizar? Calculei aqui, ó. Para que eu jogue lá 0,01 mol. Beleza, pessoal? Pessoal,
10 vezes menos, 10 vezes menos. Ou seja, o volume de base a ser jogado é 0,1 litro. Que em ml, pessoal, é a mesma coisa que 100 ml. Acabou o exercício, pessoal. Essa aqui é a resposta do exercício. Se eu jogasse 100 ml de uma solução básica que tem um pH 12, eu estaria jogando uma quantidade em mols de KOH exatamente igual à quantidade em mols de HCl que eu tenho nos 10 ml de uma solução de pH 1. De novo, o pH só foi dado para que você ache as concentrações. E esses são os problemas, pessoal, de reação envolvendo o pH. Ou ele vai te dar o pH para que você ache as concentrações e faça a estequiometria, ou ele te dá, pessoal, as concentrações, eventualmente vai ter excesso de um, de outro, você vai achar a concentração do soluto resultante, do ácido ou da base, para calcular o pH da mistura final. Beleza, pessoal? De boa, tá? Isso é um exemplo de mistura que envolve reação, alteração de pH por meio de reação, e eu quero fazer agora um exercício da sua apostila. Aliás, quer uma dica? Dica. Isso aqui, ó. Depois você dá uma olhadinha na sua apostila, mas de leve, tá? Dica. Tá lá. Enfim, vamos para o próximo exercício. Tchau.